Olá! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Não é por Dinheiro. Em nosso último contato, conversamos sobre as origens do pensamento socialista na visão do professor Michael Newman, da Oxford University. Vimos como o socialismo moderno se configurou a partir do pensamento de Jean-Jacques Rousseau e de sua teoria de que o ser humano é bom por natureza e tende a viver harmoniosamente, distribuindo ganhos entre seus semelhantes, sendo corrompido apenas pela sociedade perversa na qual está inserido. Neste vídeo, abordaremos o trabalho de Friedrich Hayek, autor pertencente à escola austríaca, de forte tradição liberal, cujas principais ideias foram sintetizadas na obra Arrogância Fatal, reeditada recentemente no Brasil com o nome de Os Erros Fatais do Socialismo, porque a teoria não funciona na prática. Hayek não ataca categoricamente o socialismo, pelo contrário, abre sua obra com o pensamento de um outro grande liberal austríaco, segundo o qual a ideia do socialismo é a um tempo grandiosa e simples. Podemos dizer, em verdade, que é uma das mais ambiciosas criações do espírito humano, tão magnífica, tão ousada, que incitou, com motivo, a maior das admirações. Se quisermos salvar o mundo da barbárie, não podemos dispensá-lo com negligência, mas precisamos refutá-lo. O pensamento de Hayek se fundamenta no conceito de ordem ampliada, que se consolidou após o desenvolvimento das sociedades primitivas e o surgimento da civilização. O homem primitivo, caçador e coletor, vivia da degradação seletiva do ambiente, retirando da natureza diretamente os meios que necessitava para seu sustento. Esta prática impossibilitava o acúmulo de bens, pois, para ser fundamentalmente nômade, os bens a serem transportados de uma região para outra se limitavam a escassos artigos de uso pessoal. Este tipo de sociedade abrigou os sapiens por cerca de 280 mil anos, desde seu surgimento até o advento da Revolução Agrícola, ocorrida há pouco mais de 10 mil anos. Enquanto vagava pelo mundo caçando e coletando alimentos, o homem vivia em grupos restritos, muitas vezes não maiores do que seu próprio núcleo familiar. O sentimento que os unia era a solidariedade absoluta, assim como normalmente une parentes próximos. O desenvolvimento tecnológico era mínimo, as posses eram totalmente compartilhadas e o crescimento populacional restrito a pouca capacidade de produção de alimentos. Com a domesticação de plantas, surgiu a possibilidade do assentamento perene em espaços adequados para a produção agrícola. Os rios, em especial as áreas úmidas cobertas periodicamente por seus sedimentos, foram o berço da civilização, cujo termo deriva da palavra latina para cidades, civita. Os assentamentos ou cidades permitiram a ampliação do número de indivíduos e a gradual perda da identidade familiar entre os membros do grupo. Além das diferenciações em famílias, houve também a possibilidade de divisão das tarefas entre os membros da sociedade, que se tornava cada vez mais complexa. A divisão igualitária dos bens entre os membros do grupo passou a não fazer mais sentido, sendo substituída a concepção de solidariedade absoluta e instintiva pela colaboração espontânea entre os membros do grupo e a valorização do fruto do trabalho, segundo a dedicação ou o talento individual de cada membro. A liberdade individual de estabelecer diferentes valores aos diversos serviços prestados pelos membros dos grupos estabeleceu um novo indicador que iria direcionar os esforços da sociedade no sentido do progresso: o preço. Hayek acredita que sem esse indicador, o tipo de sociedade surgida com a civilização não poderia direcionar os esforços no sentido de produzir aquilo que fosse essencial para seu desenvolvimento, e estaríamos provavelmente habitando em palafitas às margens do Nilo ou Eufrates, vivendo em pequenos grupos e sem as possibilidades de conforto e extensão da vida oferecidas pela modernidade. Para o autor, não há outro meio conhecido, além da distribuição de produtos em um mercado competitivo, de informar aos indivíduos a que direção seus vários esforços devem se dirigir, de modo a contribuir o máximo possível para o produto final. Hayek ainda defende que as reivindicações do socialismo
não são conclusões morais derivadas das tradições que constituíram a ordem ampliada e tornaram a civilização possível. Antes, elas se empenham em derrubar essas tradições e trocá-las por um sistema moral planejado racionalmente, cuja atração depende do apelo instintivo das consequências que promete. Dessa forma, não é negado que a solidariedade está ligada ao instinto humano e o sofrimento do semelhante causa enorme angústia. O que o autor defende é que o modelo racional desenvolvido pelo pensamento socialista não entrega o que promete, deixando de gerar riqueza e distribuindo igualmente a escassez que sistematicamente gera. Por óbvio, o autor não aborda as distorções no sistema que defende, gerada por milhares de anos de guerras, conquistas pela força, expoliação, roubos, corrupção e demais formas de violência. Estas críticas, que respaldam a argumentação daqueles que atacam o conceito de mérito, não tornaram o sistema socialista menos fracassado do que sempre se mostrou. O homem alcançou a civilização desenvolvendo e aprendendo a seguir regras que muitas vezes o proibiam de fazer o que seus instintos exigiam e que já não dependiam da percepção comum dos acontecimentos. Enquanto Rousseau se colocou do lado da boa natureza humana, David Hume viu com clareza que uma inclinação mental tão nobre quanto a generosidade, em vez de adaptar o homem a grandes sociedades, é quase tão contrária a elas quanto mais estrito egoísmo. Talvez o exemplo mais prático dessa abordagem seja a política de baixos preços de grãos na União Soviética. Ninguém poderia criticar a venda de alimentos a preços subsidiados a uma população faminta, se isso não tivesse ocasionado a morte de 12 milhões de ucranianos, no chamado Holodomor, o Holocausto Ucraniano, determinado por Stalin. As restrições às práticas do grupo reduzido, entenda-se, as restrições à solidariedade e igualdade, são odiadas, quanto maior forem as restrições às que o indivíduo estiver sujeito. A atenção a essas restrições, contudo, possibilitaram a ampliação da ordem tribal e permite que um inimaginável número de humanos coexista, desfrutando de recursos cujas disponibilidades seriam impossíveis sem a colaboração espontânea que nos permite viver servindo pessoas que desconhecemos e vivendo do trabalho oferecido por outros desconhecidos. Você mesmo, que assiste esse vídeo e que com certeza vai dar seu like e compartilhá-lo com seus amigos, consegue imaginar quantos profissionais trabalharam para que ele pudesse estar disponível na tela do seu computador ou celular? Desde a coleta da matéria-prima no subsolo, a formação do plástico, a confecção dos componentes eletrônicos, a tela de cristal. Quantas mãos, quantos cérebros trabalharam para que você pudesse tranquilamente assistir esse vídeo? Você consegue imaginar que, sem um sistema de precificação adequado para o trabalho de cada profissional envolvido neste processo, não haveria metal, plástico, componente eletrônico e muito menos celular e computador? Se aplicássemos sempre inalteradas e restritas as regras do microcosmo, isto é, o pequeno grupo, ordem ou família, ao macrocosmo, nossa civilização global, como nossos instintos e anseios sentimentais nos incitam com a frequência que desejamos, nós o destruiríamos. Hayek ainda retorna a Rousseau, afirmando que a aspiração atávica à vida nobre, selvagem, seja a principal fonte da tradição coletivista. Dessa forma, a sociedade igualitária seria o contrário da civilização, o contraponto ao desenvolvimento, o retorno à barbárie. O que tornou possível o desenvolvimento da ordem ampliada não foi a utilização da razão, nem tampouco o instinto. O homem, sendo dotado de capacidade cognoscente, transcende a natureza e amplia a capacidade de sobrevivência, fornecida por sua base animal. As regras que emergiram espontaneamente do convívio e das relações entre bilhões de humanos, e até mesmo herdadas de seus antecessores, tendem a promover a sobrevivência humana. Reconhecer que elas são selecionadas pela competição, pelo seu valor para a sobrevivência humana, de certo, não as protege do escrutínio crítico. A tradição transmitida pelo conhecimento compartilhado é muito mais capaz de qualificar ações experimentadas na solução de problemas do que o intelecto de dezenas, centenas ou mesmo milhares de técnicos, por melhores
e mais bem-intencionados que sejam. Desta forma, nem a razão nem o instinto, mas o conhecimento experimentado foi a força motriz que nos possibilitou ampliar a ordem original, desenvolver e abrigar um número crescente de indivíduos. Hayek se baseia em Mayne para enfatizar a importância do que chama de propriedade separada. Para Mayne, ninguém é livre para atacar a propriedade separada e dizer que valoriza a civilização. A história das duas não pode ser desvencilhada. O fundamento maior da liberdade é o poder que os indivíduos têm de buscar objetivos distintos, com base em suas possibilidades e interesses. Uniformizar esses interesses ou a possibilidade individual é condenar a sociedade ao atraso, à desordem e ao caos. A Constituição de Creta, um dos mais antigos compêndios de leis já encontrados, estabelecia que a liberdade é o bem maior de um Estado e, por essa razão, a propriedade deveria pertencer exclusivamente àqueles que a adquirem, ao passo que, numa condição de escravidão, tudo pertence ao Estado. Hayek defende que a propriedade separada é fundamental para a instauração do comércio e para a formação de estruturas maiores, coerentes e cooperativas, e para o aparecimento dos sinais já referidos, os preços. O comércio possibilitado pela propriedade separada esteve intimamente ligado ao desenvolvimento da ordem ampliada. Registros arqueológicos informam que a primeira grande expansão comercial se deu entre o período de 750 e 550 a.C. Os gregos e fenícios dominavam as rotas comerciais no Mediterrâneo, e suas interações possibilitaram o desenvolvimento de suas sociedades e um incremento até então inédito de populações. Desde então, a capacidade de gerar riqueza e bem-estar está ligada à capacidade de produzir bens e serviços destinados a atender demandas locais ou externas. Estados ditatoriais, absolutistas ou centralizadores não estimulam o comércio e levam suas sociedades à pobreza e à dissolução. Os exemplos mais recentes são a União Soviética, Alemanha Oriental e Venezuela. O autor critica pensadores que procuraram subordinar a ordem espontânea a uma lógica racional que subordinaria o funcionamento da sociedade sob visões prévias e desenvolvidas a partir de métodos cartesianos. Assim, são alvos de Hayek autores como Saint-Simon, citado em nosso vídeo anterior, seu discípulo Augusto Comte, cuja frase mais famosa se encontra na bandeira do Brasil, Brian Barry, E.B. Taylor, Karl Marx, entre outros. O livro destaca que o racionalismo se tornou tão influente no século XX, fazendo-se profundo e penetrante que, em geral, quanto mais instruída uma pessoa for, mais tendente a considerar que a razão é capacitada para projetar uma forma mais justa e igualitária de configuração da sociedade. Quanto mais se sobe na escala do conhecimento, maior a probabilidade de se encontrar intelectuais com orientação socialista. Em seu rol de criticados, Hayek dedica um largo espaço a John Maynard Keynes. Keynes foi um destacado economista inglês que desprezava por convicção as tradições fundantes da ordem ampliada. Considerava que a interferência estatal na economia era condição primordial para o desenvolvimento e os gastos públicos deveriam manter a atividade econômica aquecida em momentos de crise de demanda, mantendo o nível de emprego. Hayek, com forte espírito liberal, considerava a intervenção de Keynes na economia global um desastre. O argumento keynesiano de que a longo prazo todos estarão mortos foi analisado como uma triste chacota de um irresponsável. Einstein e Bertrand Russell, que buscavam na racionalidade as curas para os males de incompatibilidade entre produção e distribuição, também foram criticados por Hayek. Segundo o autor, modelos estabelecidos com base no empirismo, positivismo e utilitarismo não seriam capazes de construir um novo homem que moldasse sua ação pela bondade e pela solidariedade, transferindo voluntariamente seus ganhos para seus semelhantes e eliminando racionalmente os males causados pela diversidade de interesses e capacidades humanas. Hayek distingue em seguida os conceitos de liberdade e libertação, defendendo que esta tende a eliminar aquela, ao tempo que restringe as condições que tornaram a civilização possível. Como exemplo de prática de libertação, cita a teologia surgida na América do Sul e que ameaça as bases da fé católica. Considerando, porém,
que o movimento estaria restrito ao nosso subcontinente. Hayek não poderia supor, na década de 80 do século passado, que um sul-americano seria escolhido como papa. Para o autor, o que possibilitou a seleção evolutiva das regras de conduta foi a ação do tempo. Os efeitos imediatos das ações humanas são pouco perceptíveis e sem grande importância para esta seleção, sendo orientadas pelas regras de conduta a longo prazo, o mesmo longo prazo ironizado por Keynes. Na parte final do livro, o autor considera que não apenas a racionalidade justifica o rancor com as leis do mercado. Sentimentos muito menos nobres também embasam ataques ao que se tornou conhecido como sistema capitalista, mas que Hayek preferia denominar como catalaxia. Pessoas comuns e muitos pensadores progressistas não veem o comércio como uma forma de trabalho digno, pois não envolve a produção de um bem pela atuação sobre uma matéria-prima. O deslocamento de uma produção e a disponibilização em um mercado carente de determinado produto, na visão inclusive de Marx, não deveria ser valorizada. Considerada como simples intermediação entre quem realmente produz e aquele que consome, o mercador é moralmente diminuído pela ética igualitarista. Obter ganhos pelo simples transporte e disponibilização de bens não aumenta a riqueza da sociedade, segundo a visão marxista. Ora, tal concepção contraria a gênese de toda a ordem ampliada, estando nas trocas comerciais, desde os xenos gregos, ou mesmo antes, a prática que possibilitou o desenvolvimento das cidades, o aumento populacional e a própria civilização. É explorada também a importância do dinheiro e do crédito na formação da riqueza, e Hayek especula sobre o desenvolvimento que seria produzido se fosse retirado do Estado o monopólio sobre a gestão monetária. O autor antecipa, assim, o conceito das criptomoedas, cujo valor independe do controle estatal, baseando-se simplesmente em lastro fiduciário valorado por demanda. O autor ainda questiona o conceito de produção para o uso e não para o lucro, que atribui a pensadores intelectuais como Russell, Einstein e Dom Helder Câmara, arcebispo brasileiro. A condenação do lucro é vista como uma reação antagônica a pessoas que atingem padrões de vida não alcançados pela maioria. O ressentimento, a inveja, o desconhecimento e a arrogância científica seriam os principais agentes difusores das ideias igualitárias. Hayek conclui sua obra afirmando que os enganos produzidos pelas concepções socialistas não nasceram com os naturais questionamentos dos jovens. Estes reproduzem as informações que lhes são disponibilizadas, muitas vezes por professores que transmitem pálidas visões de Rousseau, Marx ou Keynes, através de intelectos que há muito perderam a capacidade de discernimento.